Olá, bem-vindo ao vídeo de análise sobre o rearmamento europeu e possíveis cooperações que podem não se concretizar. Hoje temos novamente a sorte de receber Nicolas Decaux. Olá. Olá, Xavier Teitelmann. Por que você se interessa por isso? Então você sabe que eu sou um investidor. Eu sou um dos cogestores do fundo Clartan Valeurs, que é um fundo de ações investido em ações listadas, disponível nos melhores contratos de seguro de vida. E nós estamos especialmente investidos em Airbus, Thales, Safran e Dassault Aviation. Então, eu realmente preciso ter uma ideia o mais precisa possível do futuro faturamento dessas empresas e dos pedidos que serão feitos a elas pelos diferentes governos. Isso é ótimo, pois há aumento de orçamento em toda a Europa, somando centenas de bilhões de euros. Podemos começar pela França. Tem que começar pela França. Quais são as tendências? Então, se tentarmos projetar um pouco mais a longo prazo, vamos pegar, por exemplo, o período de 2027 a 2037, ou seja, os dois próximos mandatos de 5 anos. Normalmente não deveríamos estar tão apertados no orçamento como estivemos nesses 2 últimos anos. Deveria haver uma margem de manobra real. E então, o que foi anunciado nos planos da OTAN é um aumento dos orçamentos de defesa para cerca de 3,5%, 4%, 5% do PIB. Então, para a França, eu acho que o que é razoável é pensar que vamos chegar a 4% do PIB em 2037. Então, onde estamos hoje? Em 2026, o orçamento é de 57 bilhões, excluindo pensões, o que representa cerca de 1,8% do PIB. Os aumentos atuais são da ordem de 6 a 7 bilhões por ano. Então, no ano que vem, provavelmente estaremos em 64, 65 e em 2027 devemos chegar a 2% do PIB, que era, digamos, um objetivo intermediário, mas estamos chegando a 2%. Então partimos daí e vamos subir para 4%. 2% é o mínimo em tempos de paz para ter credibilidade. Pronto. Sem contar as pensões, que valem cerca de 0,3, depende do cálculo, mas dá cerca de 65 bilhões no próximo ano. Acredito que o orçamento de equipamentos deveria ser superior a 20 bilhões, digamos, 22 bilhões. Considerando, se a gente pegar algumas hipóteses um pouco simples, de crescimento e inflação em 2032, então, no final do primeiro quinquênio, se a gente supõe que vai aumentar 0,2% ao ano, e então estaremos em 3% ao ano em 2030 e em 2032, isso vai fazer o orçamento subir para 111 bilhões. Se subirmos para 4% em 2037, o orçamento chegará a 173 bilhões. Então a gente passa de 57 este ano para 173 bilhões em 2037, com um efeito da inflação, ou seja, desses 173 bilhões, a mais ou menos entre 10% e 20% de perdas por causa da inflação. É uma multiplicação, em termos reais, de cerca de 2,5 vezes. Isso é muito dinheiro. Sabendo que a inflação nos equipamentos de defesa é maior que no setor civil, que já enfrenta alta, e que, com otimismo, mais recursos irão para equipamentos do que para aumentos nas despesas de pessoal. Sim, isso não está totalmente certo. Vamos discutir, pois mesmo com muito equipamento, ainda será preciso muita gente para cuidar deles. Então sim, na verdade, um orçamento padrão é 30% para equipamentos mais ou menos, 10% para munições, 10% para infraestrutura e entre 40% e 50% para a folha de pagamento. Obviamente, eu acho que todo mundo, especialmente nos países mais a oeste, vai tentar minimizar a folha de pagamento, mas não é certo que vamos conseguir. Com muitos sistemas, precisaremos de muita gente para operá-los. Por isso, prefiro manter a hipótese de 30% para material em vez de subir para 40% ou 45%, o que não seria tão realista. Vejo ucranianos dizendo que 20 a 30% dos homens na linha de frente podem ser substituídos por robôs já em 2026. Vamos ver isso em alguns anos, se acontecer. Mas na prática, o que fazemos com esse dinheiro na França? Exatamente. Então, se partirmos dessa hipótese, isso dá um orçamento total de defesa em 10 anos de cerca de 1,250 bilhões. Sobre isso, eu parti do princípio de que vamos gastar cerca de 120 bilhões em munições, certo? Então é muito. Já que este ano não chegamos a 5 bilhões em munições, devemos estar em 3 bilhões sem contar o nuclear. Houve grande aumento nos gastos com munições, que vou deixar de lado, e focar no material. Se for algo em torno de 30% para equipamento, isso dá 450 bilhões em material em 10 anos. Então, nisso aí, vai ter exército, força aérea e espacial e marinha. Então, vamos começar pelo exército, o que podemos... Então, o exército de terra. Eu digo que dos 450, vamos gastar entre 80 e 100 bilhões. É o primo pobre, como sempre. Eles, 90 bilhões. São o primo pobre, mas os equipamentos terrestres custam menos por serem mais baratos. Então, o que a gente compra com 90 bilhões
Então, por exemplo, a gente poderia comprar 1.000 tanques de combate. Depois vamos discutir se isso é necessário, se é realista ou não, mas a 15 milhões cada isso já daria 15 bilhões. Depois, poderíamos comprar 1.000 Césares por 6 milhões cada, totalizando 6 bilhões. Depois, podemos comprar 10.000 veículos de combate de infantaria por 2 milhões e meio cada, totalizando 25 bilhões. A gente pode comprar LRU, então, por exemplo, 200 LRU para ter artilharia de longo alcance. Isso não custa muito caro, não chega nem a 1 bilhão. A gente pode comprar várias centenas de helicópteros, 600 helicópteros, então Gepards, NH-90 Tigres, Mark II, isso custa 30 bilhões, então 20 milhões cada. O que encarece são os veículos de combate de infantaria em grande quantidade e os helicópteros. E depois, vai ser preciso infraestrutura. Tudo depende de onde colocamos o orçamento de infraestrutura. Essas são as principais peças: tanques, veículos de combate de infantaria, helicópteros, uma discussão sobre se vamos produzir drones, Baba Yaga e vários tipos de drones. Isso é equipamento ou material de consumo? Tenho dificuldade em responder, é difícil orçar hoje em dia, mas essas são as principais componentes de plataforma. Os ucranianos usam robôs terrestres que custam até 20 mil euros e duram de 3 a 6 meses. Isso é equipamento ou material de consumo? Para mim, isso é só material de consumo. Na verdade, é praticamente como munição. Vai chegar um momento em que vai ter que ser considerado como munição. E como eu já previ, digamos 120 bilhões em 10 anos para munição, tem até bastante espaço para esse tipo de coisa. Então, aí... São grandes equipamentos pesados que veremos por décadas, junto com as munições. As plataformas, o que chamamos de plataformas. E depois, há uma questão sobre o exército, será que... Enfim, acho que vamos precisar de mais pessoal, isso é quase certo, principalmente se fizermos muitos pequenos sistemas e muitos consumíveis. Muito se fala sobre o retorno do serviço militar obrigatório, mas isso é caro. Se o serviço militar obrigatório voltasse para toda uma faixa etária, seriam necessários mais de 100 bilhões em infraestrutura e mais de 10 bilhões ao ano. Então, a curto prazo, isso não é viável. Em 2037, podemos imaginar que começaríamos a ter espaço no orçamento para fazer esse tipo de coisa. Supondo que politicamente... E pessoas... querem fazer. Mas isso custa bem caro. Se passarmos agora para a Força Aérea, previ um orçamento de cerca de 180 bilhões para a Força Aérea, o dobro do Exército. Hoje, temos 130 Rafales. Eu aumento esse número para 250, sabendo que os mais antigos precisam ser substituídos, porque queremos o Rafale F5. Previ 180 encomendas. 150 milhões por Rafale, considerando um valor maior que o unitário. Assim, o total chega a 25 bilhões. Em seguida, chegamos ao SCAF, que é realmente a parte principal. Então, eu previ para o SCAF cerca de 100 bilhões ao longo da década. E aí, a questão é, o que fazemos com o SCAF? Acho que neste ponto teremos 2 aviões, um francês e um alemão. Então, o alemão seria da Airbus e o francês da Dassault. E para o avião francês, eu acho que o mais lógico seria fazer algo que fosse um substituto do Mirage 2000, mas em uma versão modernizada. Um NGF da classe Mirage 2000, então 17 toneladas na decolagem, que possa ir para Magdalena. Seria um verdadeiro interceptador, na verdade furtivo, com armamento interno, que possa disparar o Meteor, que possa disparar o Mica, que possa lançar AASM, digamos, de pequena carga, 250 quilos. Talvez 500 quilos. Mas aí, estamos falando de pilotar? Aí, estaríamos falando de pilotar, sim. Aviões pilotados, ok. E então depois, pronto. Então, em um programa 1? Um programa totalmente novo, ok. Um programa totalmente novo, a gente desenvolve começando pelo fácil. 56 anos que a gente já sabe fazer. Já sabemos fazer isso e retomamos nossas tecnologias. Não há muito risco de ataque na França, o que nos daria real superioridade aérea. E na verdade, o problema do Rafale, como já falamos, é que ele não é furtivo. Ou ele é... Enfim, ele não é furtivo. Ele não é tão furtivo quanto o F-35. E isso é problemático se o exército do outro lado tiver aviões furtivos. Penso nos parceiros indianos, que enfrentam os chineses com J-20 e J-35 e precisarão de um avião furtivo. Se um dia os chineses derem o J-20 melhorado aos russos, acredito que a furtividade do J-20 hoje não é das melhores, mas em 10 anos pode melhorar muito. Então, não é ruim ter previsto algo furtivo e bastante ágil para poder enfrentar aviões furtivos chineses. Então é isso, seria um programa simples, que não custaria tão caro assim. E ainda com oportunidades na Índia? No caso, com oportunidades na Índia, com oportunidades no Oriente Médio, acho que eles venderiam muito bem.
Aposto que os indianos iriam querer uma linha de montagem rapidamente. E isso seria muito complementar ao Rafale, que poderia durar até 2050. Isso me faz pensar no Sukhoi 75 projeto russo fracassado de um Sukhoi 57 menor. Os Emirados que financiavam o projeto desistiram no início da guerra devido à decepção com o desempenho da Força Aérea Russa. Mas, potencialmente, isso poderia retomar aquele posicionamento que eu apresentei há alguns anos, que, na minha opinião, é muito bom. Então é isso, acaba custando bastante caro em todas as primeiras unidades de série, porque na verdade vamos desenvolver durante 5 anos depois, vamos começar a produzi-las. Então, eu parto do princípio que poderíamos produzi-los relativamente rápido no segundo quinquênio, então de 2032 a 2037, por isso considerei 150 interceptadores NGF por entre 20 e 25 bilhões, incluindo os custos de desenvolvimento. Ainda há todos os drones de acompanhamento. Aí eu tenho um pouco mais de dificuldade para entender o que estamos fazendo com os drones, não está muito claro para mim. Mas o projeto atual do drone de acompanhamento, o Rafale F5, às vezes eu vejo que são drones pequenos. Na verdade, há duas opções. Ou fazemos um drone pesado, caro, ou fazemos drones leves, baratos. E quando eu digo leves, baratos, é uma faixa de preço de 5 a 15 milhões sendo. Classe de 10 toneladas, então. Isso mesmo, 10 toneladas e abaixo, talvez até menos. Aqui é descartável, e seria furtivo, subsônico, que faz SEAD, mas que não faz combate aéreo, que pode eventualmente se defender um pouco, mas que não faz combate aéreo. Bloqueio dos radares inimigos. Bloqueios estão por toda parte e podemos nos dar ao luxo de perdê-los. Se produzirmos um drone pesado, na faixa de 15 a 17 toneladas asas voadoras e subsônico, os primeiros custarão 100 milhões e depois 50 milhões cada. Assim, não poderemos mais nos dar ao luxo de perdê-los ou arriscar sua perda. Vamos só lembrar quanto custa um programa em relação ao número de unidades que produzimos. Então, digamos a regra prática, é o que o pessoal da Airbus diz, é que quando se faz um programa, o custo de desenvolvimento equivale a mais ou menos 100 aparelhos. Ou seja, se você quiser o custo do Rafale, se você tem o custo unitário do Rafale, que é, digamos, 150 milhões, então vai te custar 15 bilhões. 100 vezes 150 milhões. Ao produzir uma pequena série, com poucas dezenas, não é possível absorver os custos fixos. Não estou falando da curva de aprendizado, mas só do custo de amortização em várias unidades do custo de desenvolvimento. Ao planejar um programa assim, é importante buscar centenas de unidades e, se possível, mais de 1000. Isso vai ser interessante. Isso começa a ficar interessante. Então, vamos ver o que queremos fazer. Eu acho que, se quisermos fazer um drone pesado, poderíamos juntar. Se fizermos meu programa de NGF, poderíamos tentar unir os dois, fazer uma versão drone e uma versão pilotada, que sejam um pouco modulares. E nesse caso, a versão drone faria o CAD, etc. E a versão pilotada faria a interceptação. Vamos ter IA pilotando aviões. Os americanos já testam isso no F-16. Então, a vantagem da IA é que ela pode suportar, ao contrário de um piloto, mas, por outro lado, o piloto ainda é superior à IA em situações complexas. Mas em 2035 isso não é tão claro. Mesmo assim, ainda precisamos do NGF e, no geral, do SCAF? Um dia vamos precisar de um substituto para o Rafale, ou seja, um caça-bombardeiro mais pesado. Mas o Rafale não é muito pesado. O Rafale tem 25 toneladas, mas ainda pode fazer muita coisa e carregar muita coisa. Mas não seria ruim, um dia, ter algo que esteja na categoria de 35 a 45 toneladas. Então, que esteja na categoria do J-20 do F-22 e do F-47, que ficam entre 40 e 45 toneladas, eu acho que até 2050, 2060 sim, a gente precisaria de algo assim. Mas isso não é urgente. Eu acho que é mais urgente ter um interceptador furtivo. Dassault, agora, estamos no final de março. Acabou de anunciar há 2 semanas que a hipótese de ter um Super Rafale acompanhado de um drone de combate furtivo permitiria adiar a necessidade. E isso se torna uma solução central para poder adiar o NGF um pouco mais. Isso também faz sentido no seu contexto e está alinhado com os últimos anúncios da Dassault. Exato, sim, sim. Eu não falei com a Dassault sobre isso. Nunca falei sobre isso com eles. Bom, me parece. Na verdade, quando colocamos tudo no papel, é a coisa mais lógica a se fazer. É aí que tem uma lacuna. É o que custa menos caro. É o que sabemos fazer. Pronto? E a Marinha? Então, a Marinha. Aqui surge uma questão estratégica. Queremos as Forças Armadas francesas totalmente focado no flanco leste? E nesse momento,
corremos o risco de duplicar o que a Alemanha e a Polônia estão fazendo, pois eles, naturalmente, vão se concentrar no flanco leste. Ou queremos algo mais modular, que possa ser projetado e ir para mais lugares? Penso especialmente na Escandinávia. Por exemplo, pode haver um ataque russo ao norte da Escandinávia. Nesse caso, não é exatamente o mesmo exército que vai reagir do que aquele que vai reagir na Polônia. Potencialmente Mediterrâneo, sul da Europa, até mesmo Romênia. Acho que precisamos de uma marinha forte, e tem também a região Ásia-Pacífico, além do Oriente Médio, inclusive com parcerias no Oriente Médio. E outros? Então, eu sou a favor de termos uma marinha realmente forte. Esqueci um pequeno detalhe na Força Aérea, que é que eu também aumentaria bastante o ritmo nas grandes plataformas. Compraria muitos MRTT para reabastecimento, aumentaria para 60 MRTT e 100 A400M para garantir forte capacidade de projeção. Sabendo que o A400M, além disso, também pode servir, vai poder servir como bombardeiro, além disso. Claro, é isso. As plataformas de comando? As plataformas de comando, eu compraria os aviões radar suecos. Eu compraria 8 aviões Global Eye. Sim, o Global Eye. Na verdade, é uma mini força aérea americana que não faz tudo o que a americana faz, mas serve como plataforma de apoio para ter grandes capacidades aéreas. Já temos as plataformas, só falta construir ou comprar. A Airbus vai produzi-las em série, então não é problema. É uma forma de projeção que complementa a Marinha, como você mencionou. E então, se voltarmos a falar da Marinha, para a Marinha, eu diria que já podemos. Acho que temos espaço para ter 2 porta-aviões. Então, o primeiro porta-aviões custa 12 bilhões. Se adicionarmos um segundo, acho que chegamos a um pouco mais de 20 bilhões. Certo? Além disso, precisaríamos chegar a 35 navios de primeira linha. Então, temos nossas 8 fragatas, começamos a ter as FDI número 1, número 2. Acho que podemos produzir as FDI em série por 10 anos e, em algum momento, lançarei um programa de expansão. Cruzador pesado, plataforma maior e mais pesada que fragatas, com mais de 100 células verticais, servindo como base de lançamento e formando grande bolha antiaérea. Mas não é o problema dos americanos fazerem navios tão grandes que não conseguem vender? O objetivo aqui não é vender, mas atender a uma necessidade nacional, garantindo muitos interceptadores antiaéreos para formar uma grande defesa. Não agir como os chineses, que colocam lançadores em cargueiros para simplificar. Uma plataforma, sim, mas na verdade, quando você faz um navio de guerra, sim, porque precisa de radares, precisa de um sistema de combate, etc. Ainda assim, ele precisa ir além de 5 nós. Porém, esse cruzador seria muito caro após 2035. Enquanto isso, podemos produzir FDI em série, o que custa menos e permite maior produção. Depois, mostraria os Rafale navais. Hoje temos 40 grupos do porta-aviões. Aumentaria para 100, custando 10 bilhões. É isso. Depois, eu pegaria meus Mirage 2000 NG e os navalizaria. Então, é um monomotor. A princípio, começaríamos com um M80 e 8 tracks ali, o motor. Enfim, pode ser até o M80 e 8 M90. Na verdade, eu diria para a Dassault, vocês começam com um M80 e 8 que gera 9 toneladas de empuxo. O Mirage 2000 com o M53 tinha 9 toneladas e meia de empuxo. Não é tão bom, mas é basicamente igual. Mas depois, potencialmente mais tarde, vamos precisar de mais capacidade porque vamos ter processamento embarcado. Enfim, é o que você disse sobre o F-35 em outro vídeo. É que a gente precisa impulsionar o avião e também precisa alimentar os computadores. E se colocarmos IA, muita IA no avião, vai precisar de muita potência. Então, navalizaria meus NGF. Mesmo sendo monomotor e menos eficiente que um bimotor como o Rafale, aceito perder alguns com segurança. Você se rebaixa a fazer um F-35? Eu me rebaixo a fazer um F-35. Eu aceito a ideia de fazer um F-35. E ainda, os drones pesados de escolta F-5. Pronto, aqui eu conto 15 bilhões para, na verdade, o SCAF, mas na versão navalizada, drones e NGF. Depois, eu compro 55 aeronaves de patrulha marítima. Na verdade, eu gostaria de chegar a 55 patemars. 70 helicópteros Caimans, Gepard, mais drones do tipo Mali. Isso aí dá uns 10 bilhões. Vamos voltar a comprar submarinos. Então, faríamos uma série de 6 submarinos. Então, ou fazemos SRF. Aqui dizem que é difícil relançar a série Sulfren. Podemos, então, pegar os submarinos vendidos aos holandeses e produzir mais 6 em série, o que calculei em 10 bilhões. E isso podemos fazer por volta de 2033, 2034, 2035.
Depois, aumentaria os submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos de 4 para 6. Mas isso não tem realmente despesas. Isso é só depois de 2040. Mas aí já não estamos mais no domínio da suficiência estrita nesse caso. Pronto. E poderíamos ter 2 submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos no mar permanentemente. Então mudamos um pouco o formato, reforçamos um pouco a parte nuclear. Depois, seriam necessárias infraestruturas, analisando em que parte do orçamento se encaixam. Porque se eu fizer 2 Pang, 2 porta-aviões, vai ser preciso construir cais em Toulon. Talvez não seja má ideia, se houver espaço, recebê-lo em Brest, caso queiramos atuar no Atlântico Norte. É preciso ampliar os cais. E então, tem 2 coisas que eu também faria. Eu faria uma base que possa receber um grupo aeronaval completo por um longo período. Então, aí são realmente grandes obras de infraestrutura na Ilha da Reunião. Assim, teríamos um ponto de apoio no Índico que poderíamos emprestar ocasionalmente aos indianos quando tivessem grupos aeronaval. E eu faria a mesma coisa na Nova Caledônia, para o caso de um conflito no Indo-Pacífico. Nossa Guam, Para nós, mas que tem a vantagem de estar muito mais longe. Então, na verdade, isso é uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que estamos muito longe de Taiwan, então não poderemos ajudar. A vantagem é que estamos longe, então é mais difícil atingir. Com esse ponto de apoio, poderíamos emprestá-lo aos australianos e americanos. Quer dizer, alugar. Quando eu digo emprestar, seria alugar. Não seria de graça, obviamente. É isso, e então isso gera grandes obras de infraestrutura. Então eu calculei 25 bilhões. E assim, para a Marinha, dá 180 bilhões. Esse é mais ou menos o quadro geral. isso é tão otimista, mas cabe nesses números. Então, na verdade, eu parti de um orçamento. Eu disse, vamos pegar 2%, 3%, 4% do PIB. O que a gente poderia comprar? Bem, é isso, podemos comprar isso e isso cabe no orçamento. Também preciso comprar munições, mas tenho um bom orçamento para isso. Eles não compartilham nossas perspectivas, ambições ou visão estratégica global. Por onde começamos? Os ingleses são parecidos, mas os alemães são diferentes, pois veem a Rússia como uma ameaça. Eles têm mais dinheiro, mas menos ideias. Eles têm muito mais dinheiro, mas se concentraram em uma única ameaça, a ameaça russa. Eles não querem intervir em todo o mundo. Então, por outro lado, em termos de orçamento, eles estavam em torno de 50 bilhões todos esses últimos anos. Agora, este ano, eles já estão acima de 100 bilhões. São 25 bilhões do fundo especial criado por Scholz há 4 anos. Isso compensa décadas de subinvestimento. Eles investiram 100 bilhões de uma vez, ficando com muito dinheiro. E por enquanto, isso não parece resultar em coisas muito concretas, exceto pelo F-35. Já vai resultar em ajuda para a Ucrânia, o que já é alguma coisa. Mas é verdade que passar de 50 bilhões para mais de 100 bilhões? Ao falar em ajuda à Ucrânia, trata-se de produção local enviada para lá, mantendo a indústria deles ativa e dando vantagem para depois dominarem o mercado. Então, isso também é uma jogada para ganhar e esmagar a indústria europeia a longo prazo. É uma vantagem, sim. É claramente uma vantagem lá na frente, mas são muitos consumíveis. Mas o que quero dizer é que se você planeja uma defesa assim, passar de 50 para 100 e depois para 150 é rápido demais, na verdade, para que seja totalmente eficaz. Nossa maneira de fazer, mesmo que seja muito mais lenta, vai ser mais eficaz, eu acho. Então, é isso. Mesmo com recursos na França, não acho inteligente subir logo para 100, 120 ou 150, melhor ir com calma. Então, eu acho que é melhor fazer um aumento mais gradual. E isso vai ser o mais eficaz. Ok. É isso. Mas se fizermos o mesmo exercício que nós, onde dizíamos estamos em 57 bilhões e vamos subir para mais de 160 bilhões em 12 anos ou 11 anos, os alemães, eles estão em 108. Eles vão subir rapidamente para cerca de 150, 160, 170 em 2032 e em 2037 eles estarão bem acima de 200. Por volta de 250 não é pouco. Então, Eles vão nos esmagar, mas com um foco muito, muito forte. E é aí que, na verdade, eu consigo fazer um plano razoavelmente bom para a França, para a França. Para a Sul-Alemanha, sinceramente, não sei como lidar com o problema ou em que gastar. O grande empresa de defesa deles hoje é a Rheinmetall. 1/3 do faturamento deles hoje vem de munições, então, essencialmente para a Ucrânia. Isso representa 50% da margem deles. Essa é a parte realmente muito lucrativa da Rheinmetall. Há outro ponto. 1/3 vem de veículos, então, tipo veículos. Afinal, a Rheinmetall era uma fornecedora de equipamentos automotivos.
é bem focado no exército de terra e no flanco leste. Mas, ao gastar 250 bilhões, chega uma hora em que sobra orçamento e eles vão querer fazer outras coisas. E eu acho que é por isso que o caminho de menor resistência vai ser dizer: vamos fazer nossos próprios programas. Vamos gastar nosso dinheiro em programas de longo prazo. E por padrão, eles vão dizer: na verdade, vamos fazer sozinhos. Vamos fazer porque, na verdade, não há espaço para os outros. Ou parcerias não europeias nesse caso. Mas acho que eu poderia ser questionado sobre isso em seguida. Sim. Resumindo, tudo isso mostra que os alemães têm muito dinheiro, mas não está claro em que vão gastar. O caminho de menor resistência é focar bastante em consumíveis. E depois de um tempo, lançar grandes programas. E, por exemplo, o SCAF. Poderiam fazer um SCAF pesado com cerca de 40 toneladas na decolagem. Podemos dizer que isso é feito pela Airbus. E a gente deixa a arquitetura para eles, porque na verdade o que eles querem é a arquitetura. Aliás, eu tive uma conversa com a Thales. Por exemplo, a Thales me dizia: na verdade, as fragatas, por exemplo, as pessoas querem a arquitetura. Em geral, os países querem a arquitetura. Depois, para vender subsistemas, por exemplo, a Thales, da Holanda, fornece sistemas de combate às fragatas alemãs. E isso é aprovado facilmente. Isso é menos visível. Onde realmente há disputa é para ter a arquitetura do programa. E onde há um conflito industrial entre Dassault e a Airbus é que ambos querem ser o maestro, na verdade. E isso é bastante lógico, porque comercialmente e industrialmente é muito inteligente ser o grande arquiteto. A Dassault foi nomeada grande arquiteta, mas os alemães contestam isso hoje. Mas sim, e pelo motivo que eu disse, é que na verdade eles estão pensando: na verdade, temos dinheiro suficiente para fazer isso sozinhos. Então por que não fazer sozinho? E na verdade faz sentido da parte deles. Porque eles não têm a tecnologia para fazer isso sozinhos, mas isso é outro debate. Então, o que falta para eles é o motor. É o motor que está faltando para eles. Se quisermos motores, só há 2 fabricantes americanos, Pratt e General Electric, além da Safran e da Rolls. Ou seja, se não escolherem americanos, resta Safran ou Rolls. Quero ver isso. Se a Airbus criar um avião grande, precisará de um novo motor, pois os motores europeus atuais da Rolls e Safran são pequenos e pouco potentes. Vamos ver quem fará esse motor. De qualquer forma, a França e também a Grã-Bretanha têm seu avião de 6ª geração, para o qual estamos supostamente desenvolvendo o motor para esse futuro NGF, e os ingleses para o Tempest, que agora se chama GCAP. Então, de qualquer forma, haverá motores europeus? Sim. Então, o programa SCAF poderia se fundir. Poderíamos imaginar uma fusão com o programa sob liderança britânica, e, portanto, o fabricante de motores seria a Rolls. Talvez os alemães prefiram criar seu próprio projeto. Nesse caso, poderíamos imaginar um consórcio, como ocorreu com o A400M Safran MTU. E aí, se a gente ver que esse grande SCAF tem um motor Safran, eu consideraria isso uma vitória política francesa. Então você acha que os alemães querem um SCAF, os franceses menos, e poderiam fazer com qualquer parceiro, pois têm recursos para pagar o desenvolvimento? Talvez eles digam: vamos criar um motor do zero. Com tanto dinheiro, podem pensar: em 15 anos conseguimos. Não é impossível, considerando onde estamos. Temos meio século de pesquisa para chegar aqui, precisamos de engenheiros e tempo. Eles têm engenheiros, tempo e dinheiro, não é impensável. Vamos ver o que acontece. Eles são muito otimistas por lá, então. E aí, onde eles vão gastar dinheiro é nos satélites. Eu, em todo o meu plano, coloquei 30 bilhões para os satélites. Então nós, com todo o dinheiro que temos, podemos fazer... São as infraestruturas. Para mim, são infraestruturas. É discutível se são materiais ou infraestruturas, mas de qualquer forma, são da Força Aérea e do espaço. Mas os satélites são um lugar bastante óbvio onde se pode gastar muito dinheiro. Isso é útil porque vemos na Ucrânia que, ao cortarem o Starlink dos russos, eles ficam praticamente cegos. Dá para gastar muito dinheiro nisso. Os alemães são assim, já os ingleses são mais parecidos conosco. O orçamento de defesa deles supera o nosso, que este ano é cerca de 72 bilhões de euros. Foi no ano passado. Agora estamos acima de 80, incluindo pensões. São cerca de 20 bilhões a mais, mas não são mais eficientes que nós. Talvez seja até menos eficiente. O dinheiro é menos bem utilizado. Parece menos eficiente. Depois, do jeito que vemos as coisas hoje, do jeito que vemos como está acontecendo no Irã, ou quando foi preciso enviar um grupo aeronaval para o Chipre, eles não foram capazes de fazer isso. Parece menos eficiente, mas eu quero ter isso para mim. Quais são as razões dessa baixa eficiência econômica do exército britânico? Esse é um grande assunto. Eu diria, já existe um problema básico de custos.
o custo do trabalho na Inglaterra é mais caro do que na França, especialmente no setor de defesa. E a segunda coisa, do ponto de vista industrial, eles têm um grande fornecedor de defesa, que é a BAE Systems, que, na minha opinião, em termos de eficiência, é grande demais. É monopolista demais para ser realmente eficiente. Bastante concorrência. Quando eu os vejo, acho que falta um pouco de batata frita. Muitas parcerias público-privadas tiveram alto custo final. Além disso, quase metade da BAE Systems está nos Estados Unidos, atuando com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A indústria de defesa americana é especialmente ineficiente, gastando muito dinheiro para poucos resultados. Bem, eles têm resultados, mas pelo dólar. E além disso... Há a inflação do dólar frente à libra. Então eles compram equipamento americano, além disso. Então isso é bastante ineficaz do ponto de vista do gasto. E depois tem o mod inglês, que teve muitas hesitações nos últimos 15 anos. Isso, eu acho, contribuiu para a ineficácia. Eles lançaram programas, eles pararam, enfim, com especificações não realmente finalizadas. Então é isso. Mesmo seguindo a trajetória britânica, ela ainda se assemelha muito à francesa. A gente vai acabar com um orçamento que, na verdade, temos o mesmo PIB. Então vamos acabar com praticamente o mesmo orçamento, um contrato de defesa que, na verdade, vai se parecer muito. A gente realmente... Porque também queremos uma marinha. Também queremos... Na verdade, é assim há 70 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. São realmente como dois irmãos, a França e a Grã-Bretanha. Depois, podemos olhar para a Escandinávia. Sim, os PIBs. Eles gastam muito. Hoje, chegamos perto de 3% do PIB daí. Eles estão mais na linha de frente, diferente da Polônia. Não se trata só de tanques. Querem muitos sistemas de artilharia e aviões, como Gripen e F-30, e 5, o que é caro para eles. Mas também um retorno ao serviço militar obrigatório, muitos drones. Eles estão lá para estarem prontos para enfrentar os russos. É o modelo alemão voltado para o leste a 100%. É o modelo alemão voltado para o leste. Eles não têm vocação expedicionária. Com a diferença de que ainda há o Atlântico Norte, do lado norueguês, sueco e finlandês para administrar. Então eles mantêm uma marinha e também o Báltico. Porque a Alemanha é realmente 100% terrestre. Os escandinavos têm uma grande parte marítima, então os navios que vão poder entrar no Báltico, sabendo que, a princípio, eu acho que um porta-aviões, por outro lado, não entra no Báltico. Vamos deixá-lo do lado de fora. Pronto. Mas eles são 25 milhões os 4 países escandinavos, e eles gastam este ano 57 bilhões. É o mesmo orçamento que, bem, 52 bilhões. Quase o mesmo orçamento que a França, mas eles são 3 vezes menos. Então, ainda assim é forte, né? Eles podem acelerar e ser eficientes. Ok, vimos um painel global, amplo. Minha pergunta é sobre a indústria de defesa, onde vemos muitas mudanças por vir. Percebemos que os europeus seguem caminhos diferentes, com alemães de um lado e franceses do outro. Os franceses, vale dizer, somos fruto de 70 anos de esforços para sermos soberanos e fazer tudo bem feito. Então, mesmo quando não produzimos muito, continuamos desenvolvendo competências e mantemos essas competências até hoje. E quando a gente pensa, é o momento de se rearmar, temos a impressão de que, principalmente por causa dos alemães, todo mundo nos vira as costas dizendo: não, vamos ficar com os alemães para fazer programas concorrentes ao que já funciona e já está operacional na França. Você concorda com essa constatação? Não tenho tanta certeza. Quando você fala dos outros, refere-se aos europeus ou a quem está fora da Europa? Os países europeus, especialmente na defesa aérea, contam com os mísseis Aster-30, os melhores da Europa. Só o Patriot dos Estados Unidos é equivalente. Em vez de comprar e apertar o botão, desenvolver e produzir muitos sistemas e muitos mísseis Aster-30, os alemães lançam um consórcio europeu, o Sky Shield, que vai concorrer com o que já fazemos na França, baseando-se em tecnologias americanas. Eu acho que o problema do SAMP-T, se você pegar esse exemplo, é que não produzimos interceptadores suficientes, não produzimos Aster suficientes. Ah, é? Sim, bom, esse é realmente o problema da MBDA. Ou seja, na verdade temos muitas tecnologias, temos muitos sistemas que são produzidos em pequena escala. E quando os clientes vêm, então, hoje é mais fácil conseguir um Aster, alguns Aster, do que conseguir sistemas Patriot. Mas se você quiser Aster agora, não vai conseguir imediatamente. Você só vai conseguir em 2029. Então, para mim, esse é o problema do SAMP-T hoje. Na verdade, seria necessário que nós investíssemos em capacidades de produção maiores, ou que também simplificássemos os sistemas. Podemos criar um Aster mais simples e rústico.
Se produzirmos em grande quantidade, talvez as pessoas se interessem mais em ter um. Talvez eles possam entrar. O que quero dizer é que, em vez de criar um novo programa para fazer o mesmo que os franceses, a gente poderia talvez desenvolver parcerias. Mas no lugar dos outros, os franceses, a gente sempre foi um pouco, desde de Gaulle, seguimos nosso próprio caminho. Então a gente tem essa reputação de ficar um pouco à parte e justamente de criar sistemas que não são produzidos em número suficiente. E então, na verdade, no dia em que você precisar, não vai ter volume suficiente. O que aconteceu no Irã agora é realmente o melhor exemplo. Estamos nos Emirados Árabes Unidos, com Rafales, abatemos Shaheeds com Micas e após 3 dias ficamos sem Micas. Destruímos 60 Shaheeds? Os Micas são ótimos, os Rafales são ótimos, mas simplesmente conseguimos aguentar 3 dias. E então, para mim, é isso que a gente precisa corrigir para realmente fazer com que as pessoas voltem a nos procurar. A gente tem sistemas excelentes, mas precisa ser capaz de produzi-los em série e em grande volume. Retomo o que os alemães concluíram como parceria para tentar alcançar tecnologias que na França já estão quase operacionais. Eles fecham com a Kratos para o drone de combate furtivo e com Enduril para fabricar mísseis de cruzeiro. Eles estão indo com Newell para fazer mísseis interceptadores. Eles preferem comprar da Boeing, enquanto a França deve optar pelo avião de patrulha marítima da Airbus. Isso, honestamente, eu não entendo por quê. O Patmar, porque é da Airbus, nesse caso, eles nem compram o próprio avião. Também é o avião deles. O A321 MPA, Então, eu acho que o caminho de menor resistência para os alemães tem tanto dinheiro, mais uma vez, que eles vão querer ter retornos industriais econômicos. O caminho mais fácil é fazer os programas sozinho, o que inevitavelmente leva à duplicação, na minha opinião. O que você vê hoje vai aumentar. Eles vão criar seus próprios programas em vários segmentos. Por outro lado, onde há a possibilidade de trabalharmos juntos, eu acho que é nos subsistemas. A arquitetura será deles, mas provavelmente vão adquirir nossos subsistemas e nós compraremos alguns deles também. Mas a Alemanha, com o dinheiro que eles vão gastar, é inevitável que digam: na verdade, queremos que sejam nossos programas, ou queremos ser os maestros desses programas. E então, a ameaça de ser dominado pelos alemães em um horizonte de 10 a 15 anos. Como aguentar? O que fazer? Já falei várias vezes no meu canal. Será que fazemos uma grande parceria com a Bélgica, a Polônia e a Grécia? Eu tenho a impressão de que são países com os quais a gente realmente pode se entender. Precisamos ser mais agressivos comercialmente e buscar um terreno comum com a Alemanha. Nossos principais clientes ainda estão fora da Europa. Acho que esse ainda é o nosso mercado cativo que a gente precisa manter. Se houver uma parceria estratégica a ser feita, seria com a Índia. Então, é preciso trabalhar com os indianos, dar a eles meios de produção. Caso façamos um NGF de 17 toneladas, como mencionei, eles podem querer uma linha de montagem. Podemos providenciar isso para eles. Eu confio na Dassault para negociar isso. Não tenho nenhuma preocupação. Porque nesse caso, até os tanques, os indianos analisavam recriar a linha de montagem do Leclerc em parceria com a Romênia. Então tudo isso, a gente poderia eventualmente voltar a trabalhar seriamente nesses programas, não necessariamente com parceiros europeus. Na verdade, a gente poderia fazer os dois. Na verdade, só seria preciso que nós tivéssemos nosso plano, nossos programas. Bom, por enquanto, é só um plano no papel. E depois, basta fazer algo parecido com uma licitação, dizer quem está interessado em ter alguma coisa nesse programa e contribuir. E aí, a gente faz caso a caso. Vamos lá, isso é um plano de investimento, senhor. Exatamente. Amigos, agradecemos a Altares que nos recebeu hoje para este vídeo. Nicolas, vamos deixar nos comentários os links para seu fundo, trabalho, participações e artigos de pesquisa. Eu não faço artigos de pesquisa. Não tem problema. São análises, notas de análise. Não. Não, nem isso. Na verdade, a gente nem conversa. A gente compra e vende ações. É só isso que a gente faz. Ah, mas você fala mesmo assim. Aqui, aqui, aqui. Só aqui. Esperamos que tenham gostado. Até breve.